Ô, Bruno, responde que o Marco Antônio Júnior que pergunta o que tem que melhorar o Flamengo para o clássico de quinta, né? O jogo mudou, tá? Vasco, Flamengo, quinta, 7 da noite. Pedido do Flamengo, né? E é justamente esse pedido passa pela intenção do Rogério, do Flamengo, do clube, de ter um tempo maior para treinar os jogadores para o jogo contra o Vélez, que será na terça-feira, não quarta. O Flamengo vai jogar os primeiros jogos de Libertadores sempre às terças, só no final, nas rodadas aqui no Brasil, os últimos jogos com Vélez e com LDU, que vai atuar na quarta-feira. Então, terça-feira, dia 20, o Flamengo joga na Argentina. E deve jogar, tudo indica, claro, com o time reserva, todo reserva contra a Portuguesa, sábado. Então é quinta, sábado, o Flamengo conseguiu uma autorização especial para fazer 2 jogos de intervalo pequeno, até porque não deve repetir jogadores. E aí o Rogério vai ter tempo para treinar esses caras e fazer os ajustes no time principal, pensando na terça-feira, né? Em cima disso, eu pergunto do Marco Antônio, Bruno, o que você acha que precisa melhorar? O que o Rogério tem que treinar mais, digamos assim, para essa estreia na Libertadores, a partir do que vimos no domingo em Brasília? Então, Mauro, foi o que eu falei. Essa escalação do Rogério, que é bastante ousada e bastante corajosa, ela tem alguns pontos negativos importantes. Primeiro ponto negativo importante, e eu e Theo, a gente debateu muito na live que a gente fez pré-jogo lá no meu canal, é a questão do Arão defensivamente como zagueiro. O Arão como zagueiro, ele vai te entregar com a bola, na saída de bola do Flamengo, passes que talvez nenhum outro zagueiro do Brasil encontre. Ele consegue fazer a diagonal longa, que é aquele lançamento do jogador que está de um lado do campo e encontra um ponta lá do outro lado do campo, então um passe, um lançamento longo, virando o jogo para o outro lado. Ele vai te entregar um passe vertical, botando algum jogador em profundidade, um Isla que está correndo pelo lado direito, um Gabigol que está fazendo um facão atrás do zagueiro. Ele vai encontrar esse passe mais longo também, só que por baixo pelo chão, para algum atacante, para algum lateral, para algum meio. E só que sem a bola, o Arão ele vai ter alguns problemas como zagueiro, porque ele não está acostumado, ele não tem ainda os cacuetes da função e da posição do zagueiro. O principal deles talvez seja a questão do controle de profundidade. O controle de profundidade nada mais é do que você proteger o espaço nas suas costas. Quando o Arão é volante, o Arão ele precisa proteger o espaço à frente dele e o espaço que fica atrás dele é meio que ali uma responsabilidade tanto dos zagueiros quanto dos volantes. Quando ele está de zagueiro, o principal espaço que ele tem que defender é o espaço às costas. Então, isso é o controle de profundidade. E ele ainda tem alguns problemas para defender esse espaço. Teve um lance, eu vi no Twitter, eu acho que foi até alguém que comentou com o Theo, eu estava comentando, eu comentei lá embaixo também, lá no Twitter, que mostrava um recorte, um frame de um contra-ataque do Palmeiras depois de um escanteio a favor do Flamengo. Então o Flamengo estava correndo para trás com 3 jogadores, se não me engano. Era o Arão, o Weasley, mais alguém. E o Palmeiras estava atacando com 4 jogadores. E no momento em que entra o passe para o Breno Lopes... Falei, Théo, falei. Não, é o lance que o Diego tira em cima da linha, né? O Flamengo tá só com Isla, Arão e Diego pegando o contra-ataque do Palmeiras. Mas vai lá, continua. Exatamente esse lance. E aí, se eu não me engano, eu não sei se é o Veiga, que ele dá um passe pro Breno Lopes, que tá entrando em diagonal, e num frame exato, no momento antes do Veiga dar o passe, a gente vê o Arão de costas pro lance, meio torto, meio sem saber se posicionar direito em relação àquele lance. Então, se tem algum problema que essa escalação traz e que o Rogério precisa trabalhar, e aí talvez não seja nenhum problema coletivo, mas é um problema até individual de adaptação do próprio Arão na função, seria fazer com que o Arão evoluísse nessa função, nesse aspecto do jogo. E o segundo ponto, que o Palmeiras também aproveitou muito contra o Flamengo, foi conseguir fazer com que a bola passasse muito fácil, entrasse muito fácil nas costas dos volantes. No caso, Diego e Gerson. Eu falei isso, inclusive, na análise que eu fiz e postei no meu Twitter e no meu canal no YouTube sobre esse jogo, que uma das responsabilidades do Gerson nessa partida era, no momento em que o Palmeiras tinha a bola e a bola entrava no Felipe Melo, que é um cara que tem uma qualidade no passe boa, o Gerson descolava da linha do meio campo, ou seja, ele saía da linha do meio campo para poder ir pressionar o Felipe Melo. No momento em que o Gerson fazia isso, o Diego ficava meio que sozinho num espaço atrás dele para cobrir um espaço de campo muito grande. Então, Mauro, até te mandei, se eu não me engano, algumas imagens sobre isso. A imagem do problema defensivo.
Eu estou com problema com as imagens, eu não vou conseguir colocá-las aqui agora. Não, então até dá uma olhada, vê a mensagem que eu te mandei depois aí, de repente a gente consegue resolver a tempo. Depois você dá uma olhadinha quando o Theo estiver falando. Não, beleza, tranquilo, acabei de ver aqui. Eu vejo se consigo te mandar depois. Mas enfim, vou tentar me fazer entender pelas palavras. Então, o Gerson ele sai para pressionar o Felipe Melo, tá? O Flamengo se defende na linha do meio-campo com 4 jogadores. E o Gerson ele descola da linha desses 4 jogadores, dessa linha de meio-campo, para poder ir pressionar o Felipe Melo. No momento em que ele faz isso, o Diego fica sozinho para proteger o meio-campo, para proteger o centro do campo, o corredor central do campo. O Diego ele já não tem mais vigor físico para isso, ele não tem intensidade para isso, e ele nunca na carreira dele fez isso. Ele nunca não tem essa característica. O Diego não é conhecido por proteger esse espaço, por ter intensidade para proteger esse espaço. Então o que acontecia era o Gerson saía dessa posição e a bola entrava muito fácil nas costas do Gerson. Porque o Diego às vezes tinha que marcar 2 jogadores, às vezes o Diego estava até marcando só um, mas estava um pouco afastado, não tinha essa abordagem defensiva muito boa, essa leitura defensiva muito boa, e estava muito fácil com que o Palmeiras encontrasse essas bolas nas costas dos volantes. É claro que isso tem muito também da qualidade do adversário. O Palmeiras tem jogadores muito bons, o Palmeiras tem jogadores muito técnicos. O Veiga, Felipe Melo, o próprio Danilo, que entrou no segundo tempo, que fez uma partidaça pelo Palmeiras, jogou muita bola. Mudou para mim, se o Palmeiras teve mais posse de bola e teve mais domínio no segundo tempo, passa muito pela entrada do Danilo, inclusive. Então, assim, esses jogadores eles encontram esse espaço. O Vasco talvez não tenha um elenco, talvez não, com certeza não tem um elenco tão bom e tão técnico quanto tem o Palmeiras. Então, talvez o Flamengo tenha menos problemas, mas muito mais por uma deficiência do adversário do que pelo Rogério ter melhorado o time ou qualquer coisa do tipo. Mas se tem 2 pontos, Mauro, que eu acho que o Flamengo, que o Rogério precisa trabalhar, se ele quiser realmente manter esse esquema para jogar contra tudo e contra todos, esses 2 pontos para mim são 2 pontos cruciais que podem determinar o Flamengo vencer jogos em partidas mais importantes de Libertadores e de Brasileirão.